Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, dando então continuidade ao que nós temos trabalhado ao longo de vários domingos. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Geralmente do capítulo 1, ou do versículo 1 ao versículo 21, a gente faz um único sermão, porque Paulo está falando como devemos andar. O verbo andar, ele aparece 3 vezes aqui, e ele vai nos explicar como que nós devemos andar. Mas por conta de muitas dificuldades aí de entendimentos, principalmente pessoas que têm falado em nome de Cristo hoje, que não sabem nada do que é cristianismo, mas têm emitido várias opiniões, eu pretendo fazer isso em 2 sermões. Vamos ver até onde a gente caminha aqui. E no próximo domingo a gente termina esse assunto. Mas, domingo passado, eu falei para vocês sobre a dinâmica de ser crente, de se tornar um cristão, que Paulo trata no capítulo 19, ou no capítulo 4, né? A partir do versículo 25. A dinâmica de ser crente é tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Essa é a dinâmica de um cristão. Tem muita gente que olha para a igreja, fala de crente, quando um crente erra, né? Fala, mas você não é crente, você não podia fazer isso, você não devia fazer isso. Mas ser crente não é ser perfeito. Ser crente é olhar para quem é perfeito, Cristo Jesus, entender o que Ele fez, crer nele e buscar imitá-lo. Mas então essa perfeição, ela só vai acontecer quando nós estivermos na glória ou quando Cristo voltar. Até então, nós somos pecadores. Então, o fato de pecarmos, ou de errarmos, não significa que não somos crentes. Pelo contrário, o crente erra mesmo. A gente é crente porque a gente sabe que a gente é pecador e precisa de Jesus. É por isso que a gente é crente. Mas nós, como cristãos, precisamos entender essa dinâmica. Tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Quem mentia, tire a roupa velha, pare de mentir. Mas vista uma nova roupa, fale a verdade uns com os outros. Quem furtava, não furte mais. Basta fazer isso? Não. Nós precisamos também trabalhar com as próprias mãos. Não saia da nossa boca palavra que não tem valor, que não presta para nada, palavra podre. Mas basta parar de falar palavra que não presta para nada? Não. Paulo vai dizer, eu preciso começar a falar boas palavras. Então, essa é a dinâmica de um cristão. Paulo ensina isso para a igreja. Um cristão, um crente, que foi escolhido antes da fundação do mundo, que foi destinado, ou que a ele foi dado um destino prévio, predestinado para ser filho, que foi selado com o Espírito Santo. Paulo ensina isso no 1º capítulo. Crentes que antes estavam longe de Deus, mas que foram aproximados dele, capítulo 2, que estava morto, mas agora reviveu em Cristo. Crentes que antes tinham uma inimizade entre judeus e gentios, mas que teve essa inimizade desfeita. Agora nós somos um só povo, não 2 ou vários, mas um só povo no Senhor. Crentes, então, esses que precisam tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Então, depois de explicar essa dinâmica, agora Paulo vai dizer o seguinte: como é que esses crentes devem andar? Então, nos versículos passados, como eu disse, Paulo nos ensinou a tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Agora, usando uma nova roupagem, falando a verdade, falando de maneira que edifica, Paulo vai nos ensinar como é que nós devemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Vocês estão olhando tudo para lá, estou vendo o que está acontecendo. Bom, então vamos lá. Como é que nós devemos andar? Primeiramente,
nós devemos andar em amor. Andar em amor. Veja só, versículo 1 e versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave. Então nós devemos andar em amor. Agora, o que é esse amor? Que tipo de amor? E aí é que surge o problema. Porque nós estamos em um período da história em que as pessoas gostam muito de falar de amor e usar Cristo como exemplo. Um exemplo de amor. E aí distorce tudo o que Cristo fez. Tenta falar de um amor que, na verdade, não é o amor que é ensinado na Bíblia, o amor de Cristo. Aqui Paulo fala, olha, nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos filhos amados por Deus. Mas o Deus que nos chamou e que nos adotou, Ele é um Deus de amor. Nós vamos falar um pouco o que é esse amor. Mas eu não posso esquecer que Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de santidade. Ele é um Deus que castiga, que pune. Ele é um Deus que se ira do céu contra toda injustiça e impiedade. Então, Ele não é um Deus que aceita tudo. Ah, Deus é amor. Mas antes de amor, eu preciso entender que Ele também é fogo consumidor. Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, não faz. Porque o Evangelho é pregado a todas as pessoas. Mas aquele que rejeita o Evangelho não é recebido por Deus, não é aceito por Deus. Ele não faz acepção de pessoas por conta da pregação do Evangelho. Mas todos que são recebidos na família de Deus precisam entender o Evangelho, crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. O jovem rico foi até Cristo Jesus e era um bom homem. Ele disse, Senhor, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? O que é que Jesus diz? Olha, cumpra os mandamentos. Quais? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. Senhor, eu tenho cumprido tudo isso. Ele era um bom homem, um bom cidadão. E Jesus, num diálogo com ele, sabia o que era o problema do coração dele, ele disse, então pega todos os seus bens, vende e dá aos pobres, e me segue. O jovem rico, entristecido, saiu. Jesus o amou. Marcos diz isso, mas o deixou ir. Porque para servirmos a Deus, não podemos servir a dois senhores, somente Ele. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a riqueza. É o que a Bíblia nos ensina. E aquele jovem tinha um Deus no seu coração que era a riqueza. Ele não conseguia se desfazer disso. Ah, é porque não pode ser rico e servir a Deus? Não é isso. Tanto é que 2 capítulos depois, em Lucas capítulo 19, no caso, Jesus chama Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. Falou, desce daí, rapaz. Vamos ali. E, comendo com Zaqueu ali à mesa, Zaqueu diz o seguinte, resolvo dar aos pobres metade do que eu tenho. Não foi isso? E se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus mandou Zaqueu vender tudo que tinha? Não, porque o problema de Zaqueu não era a riqueza, era outro. Zaqueu não tinha a riqueza como um Deus, mas o jovem rico sim. Jesus disse para Zaqueu, hoje nessa casa houve salvação. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que nós precisamos ser imitador dele. E nós somos filhos amados por Ele, mas nós temos que entender que nós estamos diante de um Deus que não aceita qualquer coisa.
Tem gente que fala assim, ó, não, o Deus do Antigo Testamento é um. O Deus do Novo Testamento é outro. Antes era a lei, agora é a graça. Não entendeu nada. Porque qual o Deus que é mais, digamos assim, amor, então, dessa maneira, carrasco? O Deus que suportou os pecados do Egito durante 400 anos? Ou o Deus que fulminou Ananias e Safira porque mentiram ao Espírito Santo? Em Atos, nós vemos isso. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. É um Deus que puniu em Cristo os nossos pecados. Que castigou na carne do seu próprio Filho, porque Ele se tornou carne como um de nós, todos os nossos pecados. É um Deus que na cruz demonstrou toda a sua ira, porque quando Cristo nasce, houve luz à meia-noite, mas quando Ele morre, houve trevas ao meio-dia, porque Deus havia ali demonstrado a sua ira e o seu abandono por conta do pecado. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é um Deus que ama. Mas eu preciso entender o que é esse amor. Amor não é aceitar tudo que o outro faz, mas é se entregar pelo outro como oferta agradável a Deus, amar com o amor que Jesus nos ama, se entregar como sacrifício a Deus, mas de maneira santa, justa, verdadeira, fazendo aquilo que Deus requer de cada um de nós. O exemplo de amor que nós temos que ter é o exemplo de Cristo. Veja só o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor como Cristo nos amou. E aqui é onde entra um dos maiores problemas que nós vivemos hoje em dia. É porque as pessoas falam assim, ó, não podemos julgar o outro, porque Jesus não julgou. Porque Jesus é amor, Ele aceita tudo de qualquer jeito. E é isso que a gente ouve, principalmente os meninos aí na escola, adolescentes, jovens na faculdade vão ouvir isso. As pessoas vão dizer assim, ó, Jesus comia com pecadores, Jesus andava com prostitutas, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, e você está julgando. Mas espera aí. Jesus ele andava com todas as pessoas e não fazia acepção de pessoas, mas qual que era a pregação de Jesus? Arrependam-se dos seus pecados. Creia. O amor que Jesus demonstra é falar a verdade com mansidão. Não é aceitar qualquer tipo de coisa. E é por isso que eu vou me ater um pouco mais aqui, nessa noite, para tentar explicar para vocês algumas coisas que são muito distorcidas. Por exemplo, abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 1. Esse é um texto mais usado pelas pessoas que querem distorcer o significado de amor que é igual ao de Cristo. Daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. E aí eles pegam e falam assim, está vendo? Nem Jesus tacou uma pedra naquela mulher. Mas eu vou mostrar para vocês que aqui Jesus emite um juízo, emite um julgamento, um tipo de julgamento. Não é um julgamento que aquelas pessoas estavam querendo, mas ele emite. E eu vou explicar aqui para vocês. Veja só. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Então Jesus estava ali no templo ensinando. Estava no templo ensinando. Primeira coisa, as pessoas eram apedrejadas naquele período, por conta de pecados, inclusive de adultério. Mas não era no templo, era fora dele.
Era fora do templo. Então Jesus está no templo ensinando. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Preste atenção. Eles trouxeram a mulher que foi pega em adultério. Quando nós voltamos na lei, no Antigo Testamento, a lei diz, era para ser levado os dois. Eu pergunto a vocês, cadê o homem? Eles levaram a mulher. Certo? O homem não. Já perceberam um erro aqui? No julgamento? Já viu que o negócio aqui está distorcido da palavra de Deus? Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Já está distorcendo também, porque a lei manda que os dois fossem apedrejados. Além de levar sua mulher, ainda distorce o que a Bíblia diz. Tu, pois, que dizes? Agora, olha o versículo 6. Isto diziam eles, entretanto, para terem de que o acusar. Eles queriam julgar a causa? Não. Eles queriam ter com que acusar Jesus. Eles queriam que Jesus dissessem, e aqui Jesus está em uma encruzilhada. Ou ele diz, atirem a pedra, para não dizer contrário à lei de Moisés, mas aí Jesus estaria emitindo um julgamento, e ele não era juiz. Se ele tivesse feito isso, condenado, ou dado uma condenação àquela mulher, ele estaria pecando, porque ele não era juiz, ele não poderia julgar. Mas se por outro lado ele dissesse, não, Moisés disse isso, mas não apedrejem, ele iria contra a lei. Vocês estão entendendo? Esse aqui não é V de Vitória não, viu? E nem 5 em algarismo romano, é uma encruzilhada, ou para cá ou para lá. Jesus está numa encruzilhada. Qualquer caminho que ele pega, que ele pegasse ali, e era isso que eles queriam, pegar Jesus num erro, qualquer caminho que ele seguisse, ele errava. Aí Jesus, inclinando, sábio como ele é, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, preste atenção no que ele diz. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus está dizendo assim no texto, eu te pergunto, raciocina comigo, ele está dizendo, quem não é pecador atire a primeira pedra? Não. Jesus está dizendo, quem não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra? Não, Jesus está dizendo o seguinte, quem aqui estiver sem pecado, nesta causa, no que está sendo julgado aqui. Se vocês estiverem julgando da maneira correta, sem pecado nenhum no coração de vocês, sem problema de se esse julgamento está acontecendo da maneira correta, atire a primeira pedra. Quem aqui não pode carregar esse erro? Todos eles queriam pegar Jesus. Não era um tribunal, não era o lugar onde era para ser julgado ou ser apedrejado. Jesus não era juiz, não foi constituído um tribunal ali. Só foi levado parte das pessoas que deveriam ser levadas. Eles mentiram a respeito da lei, porque a lei não diz exatamente a forma como eles disseram. Fizeram igual o diabo, citando as escrituras para Jesus. Estavam todos movidos, era pelo demônio. Mas Jesus era sábio. E diz isso. E tornando, versículo 8, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, Jesus pergunta, quem aqui está sem pecado nessa causa?
acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A morte, ao apedrejamento, ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno ao apedrejamento. Mas o que Jesus diz no final? Vá e não peques mais. Ele emite um juízo. Ele julga aquela mulher dizendo: você está cometendo pecado, você estava em pecado, você não foi apedrejada aqui porque não houve um julgamento, a lei mandava apedrejar, e as pessoas ficam assim: Jesus então, ele descumpriu a lei, Jesus foi contrário. Não, Cristo ele veio para obedecer a lei perfeitamente, e ele faz isso. Se essa mulher tivesse sido submetida a um tribunal correto, Jesus não iria contra o apedrejamento, porque ele não poderia agir contra a lei. Mas neste momento não havia julgamento correto, portanto ele salva a vida daquela mulher de um julgamento injusto, não cai na artimanha dos seus inimigos, mas no final ele diz: a sua vida está sendo uma vida de pecado, pare com isso. Portanto, irmãos, esse é um texto que é usado, olha só, não julgue nada, não diga que o outro está errado, ame como Jesus, ame todos do jeito que eles são, porque Jesus faz isso. Mentira! É distorcer o que as Escrituras diz. Porque com todos aqueles que Jesus esteve, ele pôs o dedo no pecado e diz: abandona isso. Ele pagou o preço por nós. Ele se entregou na cruz para sofrer a sua e a minha penalidade, mas ele nunca concordou com uma vida de pecado. Então aquilo que as Escrituras diz que é pecado, Jesus sempre nos ensinou a julgar o que é pecado. Pastor, mas Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 1, o início de Mateus, ali Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, para que não sejais julgados. E aí Jesus vai falar daquele que tem uma trave no olho e enxerga um cisco no olho do outro. Então Jesus está falando aqui de um certo tipo de julgamento, que é incorreto. É eu servir como base para falar da vida do outro. É como se eu estivesse no centro e falando da vida do outro. Esse tipo de julgamento, ele é errado. É julgar os corações, porque eu não sondo o coração, somente Deus. Esse tipo de julgamento é errado. Sabe por quê? Se Jesus estivesse falando aqui em Mateus 7 de qualquer tipo de julgamento, nós que temos a mente de Cristo, então não poderíamos julgar ninguém. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto falamos em palavras ensinadas não por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não podem compreendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não sou julgado por ninguém, mas eu julgo todas as coisas. Com a mente de Cristo, nós como cristãos, precisamos andar em amor, o mesmo amor que Cristo nos demonstrou a nós. E esse amor não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar o pecado na vida das pessoas, dizendo que não, Jesus é amor, então eu não posso criticar ninguém. Não, não é isso. Mas é o estar disposto a estar com alguém que vive em pecado, para transformar a vida dele. É eu abrir mão daquilo que eu sou em amor de todos, para pregar o Evangelho, para ensinar aquilo que é verdadeiro. O crente de verdade, ele anda nesse amor que é sacrificial. É um amor que ama o próximo como a nós mesmos, mas ama a Deus sobre todas as coisas. Que se entrega a Deus e sacrifica qualquer outra coisa. Sacrifica o amor ao dinheiro. Sacrifica o bem próprio. Sacrifica qualquer coisa para estar com esse Deus. É esse o amor que a Bíblia diz. Portanto, nós, vivendo no mundo, estaremos diante de várias coisas que nós deveremos colocar o dedo, apontar o dedo e dizer, isto é errado, e não fazer. Eu não vou julgar os outros no sentido de que vou falar mal, ou julgar os corações e outras coisas, mas eu tenho que ter discernimento daquilo que é pecado, e andar com esse amor de Jesus. Portanto, irmãos, primeira coisa, nesta noite, que fique bem claro, que o amor que nós devemos seguir é o amor de Jesus, e esse amor não é um amor que aceita qualquer coisa, não é um amor que é conivente com o pecado, não é. E aí Paulo vai nos ensinar que nós devemos não somente andar em amor, mas nós devemos andar como filhos da luz. Versículo 3 em diante, ele vai falar que nós não podemos andar de acordo com alguns pecados. Olha só. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Aqui Paulo lista alguns pecados e ele divide em dois grupos, pecados que têm a ver com a sexualidade e pecados que têm a ver com a língua. E é interessante, quando Paulo fala desses pecados da sexualidade, Paulo fala dessa impudícia, impureza ou cobiça, um desejo desenfreado nesta área sexual. Porque, veja bem, Paulo está falando à igreja de Éfeso. A igreja que estava na cidade de Éfeso. Éfeso tinha uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Não é a Diana da mitologia grega, porque o símbolo da Diana da mitologia grega é da virgindade, da perfeição. Mas a Diana dos Efésios é diferente. Há registros que havia mais de 1000 prostitutas cultuais no templo de Diana dos Efésios.
que essas mulheres, elas desciam para seduzir os homens, para que se deitassem com ela em adoração, para se deitassem com essas prostitutas em adoração à Diana dos Efésios. O relacionamento sexual estava muito ligado, estava intimamente ligado à adoração. Então, Paulo fala de uma coisa aqui, e isso é interessante, meus irmãos, de algo que estava acontecendo naquele contexto, naquele período, e que poderia pegar aquelas pessoas e fazer com aqueles homens de Deus caíssem nesse tipo de vida de pecado. Só que nos nossos dias, esse não é um grande problema. Mas nós temos muitos outros problemas relacionados à questão sexual. A infidelidade, o adultério, a práticas homossexuais. E é interessante que muitos vão dizer com relação a essas práticas, né, que não, o que manda é o amor. E muitos vão até dizer assim, o que vale um casamento de um homem e mulher, que um é infiel, né? Sendo que aqui há um casamento de amor e ambos são fiéis. Mas esse não é o padrão de um cristão. O padrão do cristão é olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz, que tanto um quanto o outro é pecado. Tanto um quanto o outro. Então, nós precisamos olhar para aquilo que está sendo colocado ao nosso redor. Quando Paulo escreve aos Efésios, esse era um grande problema. A prostituição com essas prostitutas cultuais. E ele fala desse tipo de pecado que era tentador naquele período. Mas nós precisamos olhar para os nossos dias. Os nossos dias. E é interessante, irmãos, que Paulo vai dizer assim, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui eu digo para vocês, amados irmãos, os pecados relacionados à nossa carne, ninguém vos engane. Não permita que internet, que o espírito desse mundo, professor que seja, que te convença do contrário daquilo que as Escrituras diz. Porque para nós a verdade é o que está na Escritura. E o amor que devemos seguir, ou ter, é o amor que Cristo Jesus nos ensina. Mas Paulo não fala só de pecados sexuais, ele fala também, pecados sexuais, mas fala também do pecado da língua. E esse é um problema, não era só em Éfeso, não. É um problema em todos os lugares. Não é à toa que Tiago fala que é um dos piores males que nós temos na igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso, com aquilo que falamos. O que Paulo nos diz é que nós devemos, antes, pelo contrário, ações de graça. Nós devemos transmitir graça com aquilo que nós falamos. Quando ele vai falar aí conversação torpe, ou vã, ou chocarrice, né? Ele vai mostrar aí para nós que tudo são palavras que são baixaria, coisas imorais, ou então coisa que não tem sentido, que não vale a pena. Tudo o que não transmite graça, nós como crentes devemos evitar. Nós como crentes devemos evitar. E então da nossa boca só pode sair coisa boa. E ele vai dizer, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, veja só, avareza e idolatria, tem herança no reino de Deus. Então preste atenção. Nós como crentes, precisamos lutar contra todo tipo de vida vivida em pecado.
É impossível que alguém seja crente de verdade e viva numa vida de pecado. Preste atenção que eu não estou dizendo que é impossível ser crente e pecar. Como eu disse, nós só estaremos livres do pecado quando nós morrermos ou se Cristo voltar antes de nós morrermos e transformar a nossa vida. O pecado ainda faz parte de nós, mas o pecado não pode ser premeditado, pensado e executado. Se eu vivo uma vida de pecado, pensado, premeditado, executado, eu preciso pensar, de verdade eu sou crente? Eu posso até desejar, mas eu preciso lutar contra esses desejos, lutar contra aquilo que eu sei que é pecado. Porque preste atenção, ninguém vos engane. O que Deus está dizendo aqui é que se nós vivemos em uma vida dessa maneira, não há salvação. Portanto, irmãos, andar em amor é esse amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor verdadeiro. Não é que aceita tudo, mas é que luta contra as dificuldades da vida, contra os pecados. Olha, então ele vai dizer, ninguém vos engane, versículo 6, porque sobre essas coisas que vem a ira de Deus, a ira de Deus. Portanto, versículo 7, não sejais participante com eles. Muitos vão dizer, não tem problema não. É muito interessante, gente. Hoje, cursando faculdade novamente, né? É muito interessante os argumentos que os professores trazem. Já teve vez de professor falar assim, não, Jesus é assim, 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 assado. E eu ter que levantar a mão na sala, porque geralmente quando entro em debates religiosos eu não participo muito. Mas em alguns casos, principalmente quando se falam do que Jesus, ou que se prega um Jesus, geralmente eu tenho que falar, não consigo. Então levantei a mão e disse, olha, quando a Bíblia fala sobre isso, ela está dizendo assim, Jesus não fez desse jeito. E aí o professor fala assim, não, eu já li os evangelhos, eu sei do que eu estou falando. Eu falei, professor, o senhor perdoa a insistência, mas o senhor lê os evangelhos, eu o estudo. Eu leio os evangelhos mais de uma vez por ano. Os evangelhos é fruto do meu estudo diário. E não tem nenhum lugar nos evangelhos que Jesus diz isso. Aí ele citou um momento em que Jesus estava lá e que Jesus comeu sem lavar as mãos. Eu falei, professor, o que o senhor está citando é Mateus 15. Não é Jesus que não lavou as mãos, eram os discípulos dele. E Jesus está falando ali de tradição humana que estava vindo no lugar. Depois a gente discute sobre um bom momento para uma pizza, alguma coisa. Foi um bom momento para uma pizza e de comermos uma pizza e falando do evangelho. Mas a gente tem que afirmar aquilo que a gente sabe. Então, por que eu estou falando isso para vocês aqui? É porque, se você não é conhecedor da verdade, adolescentes, principalmente vocês, jovens que estão na faculdade, se você não tem o conhecimento da Bíblia, do seu Jesus que você serve corretamente, você pode ter certeza que vai ter sempre um professor que vai querer enganar você com respeito da própria Bíblia, que é a sua regra de fé e prática. Eu vivo isso constantemente. Constantemente. E nós precisamos estar o quê? Preparados. Ninguém vos engane. E não se torne participante com eles destas coisas. Por quê? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Então nós devemos andar em bondade, em justiça e verdade. As nossas obras precisam ser outras. Nós precisamos agir de maneira diferente. Porque versículo 10, eu vou aqui terminar no 14. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então o que eu preciso perguntar? O que agrada a Deus? O que é agradável ao Senhor? Pastor, eu vou viver uma vida que me desagrada porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sim.
Mas eu gosto demais disso. Se isso desagrada ao Senhor, eu tenho que abrir mão. O que Jesus nos ensinou? Quando um grupo queria segui-lo, ele disse o quê? Quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz e me siga. Amar Jesus, seguir como cristão, é abrir mão dos nossos desejos em prol daquilo que agrada a Deus. Se o meu desejo desagrada a Deus, eu tenho que abrir mão, sim. E eu sempre digo, Jesus nunca nos enganou. Ele sempre nos ensinou aquilo que é certo. Como que seria ser cristão. Agora, nós temos a esperança de que a verdadeira satisfação está nele, não nas coisas do mundo. Então eu posso abrir mão de tudo que o meu velho homem tem desejo. Mas Cristo vai me satisfazer plenamente. Versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, eu não posso, de maneira alguma, aprovar, eu preciso reprovar e eu preciso rejeitar no sentido de não praticá-la. De não praticá-la. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. A ideia aqui é que quando eu passo tudo pelo crivo da Escritura, que é a luz de Deus para a nossa vida, Salmo 119 já nos ensina, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tudo aquilo que eu aproximo da Bíblia, ou ela vai mostrar que é pecaminoso ou que é correto. Então, é impossível me aproximar das Escrituras e viver na prática do pecado. Ou a Bíblia, ela vai me afastar do pecado, ou me aproximar de Deus, ou ela então vai me levar para o pecado. Ou ela vai me levar a Deus e me afastar do pecado, ou o contrário. Se eu sou um crente verdadeiro, ela vai me aproximar de Deus e afastar do pecado. Mas se eu não for um crente verdadeiro, ela vai me afastar de Deus e me aproximar mais e mais do pecado. Por que tem muita gente que lê a Bíblia, né? Uma certa vez aquele Porchat, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, Fábio Porchat, né? Disse que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele tem convicção de que não é verdade, ou de outras coisas nesse sentido. Algo assim. Não me lembro bem exatamente a frase. Mas quem não é cristão, que não é crente de verdade, que não foi transformado, ele não entende. Ele vai quanto mais ele lê, mais ele vai para a impiedade mesmo. Portanto, quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente vai perceber aquilo que é errado. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando nós estamos até Cristo, o que Paulo nos ensina é que nós fomos tirados do império das trevas. Estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. E nós somos luz no mundo. E se eu andar de acordo com a palavra de Deus, nós andaremos conforme Paulo nos ensina, não de conformidade com as trevas, mas andaremos como filhos da luz. Portanto, irmãos, eu termino aqui dizendo, o amor que nós devemos andar não é o amor ensinado pelo mundo, mas é aquilo que as Escrituras nos ensinam. E nós devemos andar como filhos da luz. A Bíblia reprova muitas coisas que o mundo vai dizer para nós que é correto. Mas eu preciso dizer que não é, porque a Bíblia nos ensina que não é. A nossa confissão, a nossa regra de fé e prática é a Escritura. Não é nenhuma outra coisa que não seja a Escritura. E nós precisamos andar de acordo com ela. Portanto, andemos em amor, andemos como filhos da luz,
E no próximo domingo, nós vamos ver que nós precisamos andar em sabedoria. E Paulo vai nos ensinar como é essa sabedoria. Mas por hoje, é isso. Fiquemos de pé e vamos receber a bênção de Deus. Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedir a Ti que nos ajude, ó Deus, a viver de conformidade com aquilo que aprendemos aqui. O amor, o modelo que é Cristo Jesus. O amor que vem do Senhor, não o amor de conformidade com o mundo. E que a gente possa andar como filhos do Senhor, filhos da luz. Nos dê força, porque precisamos do Senhor para conseguirmos viver assim. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a eterna comunhão do Espírito repousa sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.